noite. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês, em especial da Kátia Nery e do Luiz Nery, que vamos prestigiar. Agradecer a generosidade da Denise de compartilhar aqui o processo de curadoria, a discussão da Nery, artista essencial, né, 100 anos, um artista essencial. Esqueci de fazer uma coisa básica, que a gente tem que, certo? Vou me autodescrever, porque tem uma questão de acessibilidade para o público cego. Meu nome é Cauê Alves, eu sou branco, barba, cabelo, cara defeito. Estou vestindo uma camisa mais escura, calça preta. Se tiver alguém com deficiência visual, para entender a distância, então é considerado que eu fale sem microfone, só para entender um pouco onde eu estou situado. Então eu peço depois que vocês se autodescrevam também. Quero agradecer a Silvia e a Cláudia, intérpretes de Libras. Sei que é muita felicidade a gente receber essa exposição, né, aqui no MAN, realizar a exposição do Nery, que foi uma pessoa muito ligada à história do museu, uma pessoa muito presente no MAN. Eu fiz aqui um pequenino resumo, né, a obra do Nery teve no MAN em 6 panoramas, panorama de 70, 73, 76, 83, 86 e 89, ou seja, ele participou, né, de uma quantidade grande do panorama da arte brasileira, que é uma exposição super marcante na história do museu. Isso sem contar a sexta Bienal, que foi uma Bienal que o MAN organizava ainda, né, foi a última Bienal que o MAN organizou, e, obviamente, uma série de exposições individuais. Uma delas foi em 61, com a apresentação do Mário Pedrosa, que a Denise publicou aqui no catálogo. Ele fez uma exposição em 78, aqui uma retrospectiva, né, chamada Nery do Figurativo ao Abstrato. Essa exposição foi premiada pela BCA, de melhor exposição do ano. Ainda teve uma em 99 e agora essa em 2023, comemorando o centenário que ocorreu o ano passado, né? Além dessa comemoração do centenário de Nery, esse ano nós comemoramos 75 anos do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que, como eu disse, está atrelada à própria história do Nery, e a gente fez uma edição, né, dessa pequena escultura múltiplo que a gente está apresentando aqui pela primeira vez. São 75 exemplares dessa escultura, que eu vou descrever brevemente também para o público cego. São 2 formas geométricas mais retangulares, cada uma delas com uma ponta arredondada, de cor preta fosca, sobre uma pequena base acinzentada chumbo. Descrição bem seca, né? Mas, para além dessa descrição seca, eu acho importante a gente entender que essa escultura ela sintetiza muitas características da produção de Nery, e uma delas talvez seja o fato dela ela puxar o nosso olhar, ela ser uma superfície fosca, que absorve a luz, né, como muitas das pinturas dele, né, que não tem brilho algum, além de formas, né, que são recorrentes na obra dele, tanto na escultura como na pintura. Essas formas que parecem um pouco se acomodar, e elas se movimentam um pouco, insinuam um movimento, e apesar dessa estrutura fosca que absorve, ela tem uma fissura entre elas, né, e que justamente faz com que a luz permita que a luz atravesse, e aí acho que essa oposição entre a luz, entre essas 2 formas, e o fosco dessas formas principais, dá um contraste, né, que dá uma certa leveza. Essa escultura é bem pesada, embora não pareça, e acho que essa é uma beleza da obra dele, né? Ela é pesada, mas as formas são leves, flutuam, respiram, bom, é basicamente isso que eu ia falar, né? Feita de ferro,
E quem tiver interesse em adquirir, escreva para clubes@noa.org.br, ela vai estar sendo comercializada para auxiliar nas atividades do museu a partir de hoje. Então, quem tiver algum interesse, ou que souber quem tem interesse, nos procure. E passar a palavra para a Denise falar um pouco da exposição para a gente. Tá ligado. Então, pronto. Obrigada, Cauê. Bom, eu estou muito feliz de estar com a exposição aqui no Museu de Arte Moderna. Eu trabalhei aqui no museu como diretora técnica, na época o nome era esse, durante 2 anos, e para mim é muito gostoso, assim, especialmente importante estar aqui com essa exposição. Na verdade, o convite que eu recebi para fazer essa mostra foi do... peraí, eu não fiz a descrição. Pausa, para fazer a descrição. Eu sempre já embalo direto. Eu sou branca, de olhos verdes, cabelo preto, estou vestida com uma saia longa preta, uma blusa preta e um casaco azul turquesa com um brinco combinando. Tá bom? Bom, gente, desculpa, mas eu não estou acostumada ainda, não peguei esse ritmo. Então, eu estava contando que esse convite, originalmente, ele veio do Rubens e da Kátia, que estão presentes aqui, e que são os filhos do IANL, e que são aqueles filhos que todo artista no mundo adoraria ter, porque eles cuidam da obra do pai com muita atenção, é tudo muito organizado, e a gente, esse processo a gente começou, na verdade, antes da pandemia, né? Eles me convidaram, perguntaram se eu aceitaria fazer, eu digo, nossa, vou ficar muito feliz. E aí, na conversa, eles me disseram sobre que o IANL adoraria que a exposição fosse no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e eu mais ainda, porque eu conheci o IANL aqui, quando eu trabalhava como diretora técnica, e então aí eu falei, bom, vou apresentar o projeto para o museu. Aí a gente elaborou o projeto, apresentei para o Cauê, aí o Cauê levou a diretoria e o projeto foi aprovado, e aí por conta da pandemia ele acabou indo para o começo de 2023. Né? Então são muitos fatores emocionais envolvidos nessa mostra, tanto da família quanto minha, que gostava tanto do IANL, que gosta tanto do museu, que, enfim, é uma exposição que eu acho que ela tem, eu acho que acaba passando para o público esse calor humano, essa emoção que existe em todos nós que participamos do projeto da exposição. Bom, aí a gente tinha que preparar a exposição, né? Aí o Cauê, ele foi mordendo de pouquinho. Primeiro ele me falou em novembro que a exposição ia inaugurar dia 14 de fevereiro. Aí eu já falei, ai meu Deus do céu. Aí depois ele falou para mim que tinha um catálogo que tinha que estar pronto na abertura. Falei, ai meu Deus. E aí então entrou o Paulo Otávio. Paulo Otávio, eu já fiz alguns projetos com o Paulo Otávio. A gente fez um livro, o catálogo sobre a exposição do professor CCBB do Cícero Dias. Fizemos um livro do Luiz Hermano e também fizemos um livro do Tuneu. Então a gente já tinha, isso ajuda muito, você já tem a dinâmica de ter uma pessoa que você já conhece, que sabe como você trabalha e que você também sabe como aquela pessoa trabalha. E eu só pude fazer a exposição nesse tempo graças ao arquivo organizado do Rubens e da Kátia, que além deles terem uma lista absolutamente organizada museológica do acervo que eles têm, que eles ficaram com muitas coisas, porque o IANL tinha um pequeno museu em casa para receber as crianças, né? Então, como ele tinha esse museu em casa para receber as escolas, a família tem um acervo marcante, importante, de obras importantes, que ele mesmo selecionou,
E eles também tinham todo o mapeamento das obras nas instituições. Então, facilitou muito o trabalho, a gente já ter esse mapeamento, e a gente tem aqui na exposição obras da Pinacoteca, do Museu de Arte Contemporânea da USP, do próprio Museu de Arte Moderna, do Museu de Arte Brasileira da FAAP, da coleção do Santander e da coleção do Itaú. Então, a gente conseguiu realmente fazer um apanhado muito bom de obras, né? Só que foi aquele sufoco, dezembro, muito fechado. Deixa eu só justificar. Justificar por conta da aprovação do nosso plano anual. O governo passado foi bem complicado, a gente não tinha a garantia que a exposição fosse acontecer, que nem que o museu tivesse as portas abertas em 22, e foi só no final de novembro que a gente conseguiu garantir. Então, não foi maldade com a Denise, foi uma contingência geral, né? Acho que no meio da cultura como um todo, tá, Denise? Vai parecer que eu fiquei te enrolando e que eu te avisei na última hora. Não, brincadeira, gente. Eu sei perfeitamente, o Cauê, na verdade, foi me posicionando o tempo inteiro, explicando que estava todo esse processo acontecendo, e a gente realmente não sabia se ia acontecer ou não. É um problema que acometeu toda a cultura, né? Porque os planos anuais que eram aprovados para a instituição desenvolver, eles deixaram de ser aprovados no governo anterior. E aí foi um drama. Mas eu estava brincando. Mas ele foi me mordendo de pouquinho, sim. Primeiro ele falou uma coisa, depois ele falou outra. Mas a gente topou fazer por isso, porque eu queria muito fazer a exposição. Eu sabia que era um problema realmente institucional, não só do museu, mas um problema do Brasil. Enfim, bom, mas graças ao fato deles terem tudo organizado, aí a gente saiu correndo atrás, e eu acho que, apesar de toda essa correria, o resultado ficou muito bom, muito, assim, próximo do que a gente queria. Eu vou falar só mais duas coisas, porque eu queria que o Paulo Otávio falasse um pouquinho para a gente sobre a identidade visual da exposição. A gente trouxe aqui uma apresentação para ele poder mostrar um pouquinho o partido que ele escolheu na identidade visual da exposição e do catálogo. E eu queria dizer só duas coisas mais sobre a montagem da exposição. Uma foi que, quando eu entrei no ateliê do Rubens, que também é artista plástico, o Rubens tinha organizadamente guardado as esculturas do Yanelli. Aquele processo da escultura, eu fiquei tão fascinada com aquilo que eu falei, gente, eu tenho que mostrar isso, porque o Yanelli, ele foi um pintor do meio dos anos 40 até os anos 90. Na verdade, ele só vai realmente mostrar as esculturas dele nos anos 90. Então, muita gente nunca entendeu como que ocorreu esse processo dele chegar na escultura, e eu acho que a exposição mostrou um pouco isso, né? Como que ele chegou na escultura. Então eu quis trazer o ateliê, foi uma trabalheira para o pessoal aqui da produção, trazer tudo aquele monte de coisa para cá, uma trabalheira para o Rubens, para a Kátia, mas eu acho que valeu a pena, porque ficou muito emocionante a gente ver esse material. Outro partido que a gente adotou foi que as cores das paredes, elas foram todas feitas para a exposição pelo cenógrafo, que é o Guilherme Snar, que fez as cores vêm da própria paleta do Yanelli. Então isso acaba criando um conforto visual muito grande, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre a própria exposição, mas eu queria passar a palavra para o Paulo Otávio, que fez a identidade visual da exposição e também o catálogo, e a gente tem um momento que tem uma parceria que a gente tem que estabelecer entre a curadoria,
o programador visual e quem está fazendo o design de montagem, né? Aí a gente acabou fazendo uma parceria que acho que acabou funcionando. Olá, boa noite. Então, eu sou o Paulo, tenho cabelos já grisalhos, um pouco compridos, estou com a camisa preta e uso um óculos fininho, uma barba também curta. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos que vieram aqui prestigiar não o lançamento do catálogo, né, porque ele já foi lançado no início da exposição, mas um comentário, né, a mais sobre o catálogo e a exposição, né, que realmente foi um trabalho muito bonito feito aqui em conjunto, né, com essa equipe toda aqui para o desafio do design gráfico, de modo geral, assim, para exposições de arte, é que o design ele não pode sobrepor a obra do artista. Ele tem que ficar bonito, tem que ficar coerente com a obra, mas ele não pode ser mais atrativo do que a obra. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a sua atração visual e comunicar, e ficar de acordo com a linguagem do artista. E esse é o desafio, né? Então, no caso do Iannelli, que tem ainda um trabalho precioso, né, de formas e de cores, uma sutileza, né? Por isso é o grande pintor Iannelli. Então, com essa preocupação que eu fui desenvolver o trabalho, né? E isso são horas assim no computador, né? Enfim, desenhando para ver de que maneira eu poderia, então, interagir com a obra dele e deixar o trabalho bonito. O Felipe está tudo aqui. Está passando aí. Né? Então, aí, assim, a primeira abordagem, né, para um trabalho desse é olhar o trabalho todo do Iannelli. Por sorte, eu já conhecia até bastante, conheço o Rubens e a Kátia, que são os filhos do artista, né? Então eu já tinha uma experiência, tenho livros do Iannelli lá, então eu já conheci. Mas claro que agora, quando você vai desenvolver o trabalho, precisa de uma nova, né, uma revisão daquilo que conhece. Então o primeiro passo é você olhar a obra do artista e ir buscando o que é que ele tem de próprio na linguagem, né? E para ver de que maneira isso a gente pode usar, tanto as cores como os traços. Pode passar, por favor? Então, aí, observando ali, né, a obra dele, eu cheguei numa ideia que é constante no trabalho dele, que é a verticalidade. As obras, como está aqui essa, né, que podemos ver, ele tem essa verticalidade, e mesmo nas pinturas mais sutis, nas pinturas de vibrações, ele também mantém essa verticalidade. E aí, com isso, então, eu busquei uma fonte que fosse, né, então, bem vertical, agressivamente, para marcar isso, né, e ficar de acordo com o trabalho dele. E também o 100 anos, né, que está comemorando do centenário de nascimento. Esse 100 também se relaciona muito bem com as esculturas, né, que também é uma questão de percepção, de perceber uma forma ali na escultura dele e transmitir isso para o design gráfico. Um estudo de cores, né, as duas cores principais do Iannelli, o azul e o terra, é o que foi, enfim, primeiramente colocado. Claro que no decorrer aí, na montagem da Denise e do Guilherme, foram acrescentadas mais cores, né, mas inicialmente a gente estava trabalhando com essas.
aí variações do logo, né, para ser aplicados em diferentes materiais, né, na web, ou banners externos, como tem na fachada, né, do MAN lá no portão ali de frente à Bienal. Enfim, são variações. E aqui o primeiro estudo já da parede de apresentação na exposição, né, do texto de apresentação, com foto dele, e as duas pranchas ali, que estão um pouco diferentes aqui do que a gente tem no real lá, né? Depois a gente pode ver lá. E também ali as pranchas de texto dos núcleos, né? Porque também tem o texto principal e a Denise, né? Enfim, é um normal, né, de curadoria, dividia uma exposição por núcleos e aí cada uma tem um texto. E aí o texto também obedece à comunicação. Ainda aqui alguns exemplos. Aqui, esse é o de cima, é o painel que está lá na fachada de frente à Bienal. E esse outro de baixo era um estudo para ser colocado no vidro aí fora, mas, enfim, por outras questões não foi possível. E do catálogo em si, ele obedece, né, também essa comunicação. E vai ser que eu gosto de trabalhar com uma comunicação não rígida, né? Ela pode ser aplicada de diversas formas, pode trocar de cor, enfim, dentro de uma linguagem, dentro de uma equivalência, né, com a obra. Aí a gente tem então as partes do catálogo. E ainda para o catálogo tem aí já a dobradinha aqui com a Denise, a gente vai pensando quais são os textos que vão, qual a ordem que entram esses textos, qual a ordem que entram as imagens. O catálogo vai seguir rigidamente o que está na exposição ou não, né? Ou como vamos transpor a linguagem da exposição para o catálogo, né? Então, esse é o desafio do design gráfico, né? Enfim, aí eu monto uma primeira ideia, passo para a Denise volta com os comentários dela, passação danada, vai e volta, vai e volta. E a gente vai afinando, né? Aí depois o Cauê olhou, né? Também tem os comentários dele, tem o comentário da equipe aqui do MAN, e a gente vai acrescentando, aqui falta alguma coisa, aqui falta outra coisa, vamos ver. E fora as obras que no meio do caminho que iam entrar e deixaram entrar. Porque a gente faz o pedido de empréstimo das obras, algumas vêm, outras não vêm, né? Aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura, de ir acomodando, de ir mudando. E no caso das obras do Ionélio também, como a cor é muito sutil, a gente contou também com a ajuda do Rubens e da Kátia, que também olharam, depois que a gente conseguiu finalmente fazer as primeiras provas, eles olharam as provas junto com a gente para opinar na cor, para a gente tentar chegar o mais próximo possível das obras, embora a gente saiba que isso é impossível, né? Não tem como um catálogo ter as cores exatamente das obras. A gente chegou o mais próximo, né, que deu. E nesse processo assim, de conteúdo do catálogo, a gente sempre parte de algumas limitações, né? Que a gente sabia o tamanho do catálogo, que é um tamanho padrão, né, que o museu tem adotado, que aliás eu acho um tamanho ótimo, né? Então a gente já tinha, o Paulo Otávio já tinha assim, um tamanho padrão do catálogo, e também a gente tinha uma limitação de número de páginas, e aí a gente um pouco tem que se acomodar dentro disso tudo, né? Então eu optei tem um texto introdutório da presidente do museu, do Cauê, né?
o Cauê aborda mais, basicamente, a ligação, né, Cauê, do museu, do Ianelli com o museu. O meu texto é um texto mais histórico, né, um texto onde eu conto um pouco o percurso do Ianelli, como esse percurso se faz na exposição, e nós optamos por manter no catálogo a divisão de núcleos que a gente fez aqui na exposição. Tá? Eu optei por fazer no museu um percurso diferente do normal, porque sendo uma retrospectiva, a tendência sempre é fazer o percurso, começar pela obra mais antiga e terminar pela obra mais contemporânea. Mas até por conta da própria distribuição física do museu, que ele é largo no início e estreito no final, e a gente tem as obras do Ianelli pequenas no começo e grandes no final, eu também acabei optando por a gente fazer um percurso que a gente começa com as obras já dos anos 70 e 80, vai voltando para trás até chegar nos anos 50, volta dos anos 60, veio voltando até chegar na sala onde estão as grandes obras, as vibrações, que são obras de tamanho totalmente fora do comum, né? Que proporcionam para o visitante uma experiência, eu digo que é uma imersão analógica, né? A gente hoje tem tanta imersão digital e a dele é uma imersão realmente analógica. E aí eu comecei a pensar, além do meu texto, aí vem a parte da pesquisa, que eu sempre digo que é a alma de uma exposição, a pesquisa, e aqui eu tinha tudo na mão, porque tanto a Kátia quanto o Rubens têm muito material, essa parte está mais para a Kátia, e a biblioteca do museu também tem uma quantidade de material excepcional. Eu sou fã número 1 da biblioteca do MAM, acho, sem dúvida, a melhor biblioteca de arte que tem no Brasil é a biblioteca do MAM. Eu recorro a ela em praticamente todas as exposições que eu vou fazer, eu pesquiso aqui na biblioteca. A gente tem a figura da Leia, que é maravilhosa, ela estava por aí, está ali ela. A Leia, ela sabe tudo, né? Ela sabe onde é que está tudo. E essa pesquisa ela foi muito importante para mim na biblioteca, porque eu consegui, pesquisando, eu vi o texto do Mário Pedrosa, que é um texto de 61. Então é muito interessante que com tanta publicação boa que tem no Ianelli, tantas exposições, não se tinha dado ainda relevo para esse texto do Mário Pedrosa, porque ele foi feito. Antigamente ninguém fazia catálogo, né? Tinha uma coisinha pequenininha, um folderzinho, e o texto é realmente maravilhoso, porque além ele é um texto falando sobre a obra do Ianelli na década de 60, só que ele fala coisas que o Ianelli nem tinha feito ainda naquele momento, que é uma constante e que foi também um partido que eu adotei com a exposição. Na verdade, a montagem ela propicia você ver que na obra do Ianelli dos anos 50 já está contido o Ianelli dos anos 70, 80 e 2000. Né? A gente consegue enxergar essa coerência. Então, a gente decidiu que um dos textos seria um texto do Mário Pedrosa, e a Kátia me contou que foi a primeira exposição que o Ianelli fez numa instituição, foi também aqui no Museu de Arte Moderna, pelas mãos do Pedrosa, uma exposição que depois foi para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aí, o outro texto que também encontrei foi um texto do Júlio Carmo Argan. Eu sabia, pelas biografias, que existia um texto do Argan sobre o Ianelli, que não é pouco, né? E aí eu saí atrás do texto, e aí finalmente a Kátia tinha
o catálogozinho também, esse catálogozinho pequenininho, com o texto original do Argan em italiano e em alemão, e aí a gente conseguiu depois traduzir, e a nossa tradutora era amiga do neto do Argan, então a gente já conseguiu também a autorização de uso de imagem, foi tudo do uso do texto, né? Deu tudo certo. Eu falei que foi o Ianelli que mandou. E aí a última coisa que eu descobri, que também descobri na biblioteca do museu, foi o poema do Ferreira Goulart, que é absolutamente excepcional. E o poema do Ferreira Goulart, eu vi numa publicação aqui no museu, acho que era da Bienal de Cuenca, e tinha o texto em espanhol. Falei, bom, se esse texto existe em espanhol, ele há de existir em português, né? E aí Dona Leia encontrou uma publicação do próprio Ferreira Goulart chamada Relâmpagos, e nessa publicação ele publica o poema na íntegra. E o poema na íntegra, ele tem um pedaço que não estava nesse texto que eu tinha visto originalmente e que nem sequer a própria família do Ianelli conhecia, esse pedaço, né? Então é aquele poema que eu coloquei bem na entrada da exposição, que é realmente uma beleza. É a parte do catálogo dos textos, né? Que na verdade desses textos a gente só trouxe para a exposição o poema do Goulart. E aí a gente queria fazer uma cronologia, então adotamos, acho que tem um filmezinho aqui, da cronologia, a gente colocou a cronologia na exposição e colocou a cronologia no catálogo. Fizemos uma cronologia bastante sintética, foi uma cronologia que tinha sido feita pela uma das netas do Ianelli, pela neta, que os outros são homens, né? Então, foi assim que a gente constituiu o conteúdo, né, no catálogo. Tá? Aí eu passo de novo a palavra aqui para o Paulo Otávio, para ele falar um pouquinho dessa elaboração da cronologia. Bom, da cronologia a gente resumiu bastante, né? Porque é um artista... Porque é um artista que tem, assim, tem um livro que tem 20 páginas de cronologia. Ele fez muita coisa. E também tem um acervo de fotos, né, guardado pelo Rubens e pela Kátia, muito, muito bom, né? Fizemos uma seleção, então, do que tinha. E na exposição, a ideia foi não fazer aquela cronologia tradicional, né, com texto, né? A gente resolveu fazer em vídeo, além de ocupar o espaço, dar uma dinâmica também para a exposição. E aí ela foi repetida no catálogo, claro, aí de forma estática, né? Mas ela se repete e logo na entrada, né? Após os textos entra a cronologia e depois vem as fotos das obras. Mas eu não falei, foi da capa, né? Da capa do catálogo. Que tem esse charme aí dessa cinta com o logo vazado. O Cauê está mostrando ali. Você está aqui também. Então, essa ideia surgiu porque a obra, essa obra que está na capa é da coleção aqui do MAN, e a obra é tão sutil como as outras, né, dessa série de vibrações, que qualquer elemento sobre a obra vai, vamos dizer assim, sujar a obra, né? Sujar a capa. Então, a ideia era colocar o nome, sim, mas de uma maneira que não interferisse na obra. Então, veio essa cinta, que aí vazada no 100, mostrando a própria pintura dele,
mas ao retirar a cinta, a obra está ali completa, né, na capa, mantendo ela limpa. E depois eu ouvi da Kátia que o próprio Iannelli não ia gostar, né, porque ele não gostava de escrever em cima da obra dele, de colocar textos. Então foi até bem, enfim... Foi um parto para a gente conseguir dinheiro para fazer a cinta, porque o nosso orçamento estava super apertado, aí o pessoal da produção aqui do museu se virou, chorou lá na gráfica, né, para conseguir fazer a cinta. A produção foi assim, teve que trabalhar muito, com muito pouco tempo, mas deu tudo certo. Mas foi difícil, o pessoal ralou aqui para conseguir. Quando eu falei para eles que eu ia fazer aquele monte de coisa das 3 vitrines, né, das 3 dioramas, nossa, foi eu descasquei, fiquei até com peninha deles, mas eu acho que valeu a pena. Um agradecimento especial à Lenice e à Luciana da produção, a Lenice está ali, né, que foi a produção da mostra. Exatamente, Sim, obrigada. Exatamente, que ajudou um monte, né? E também vamos fazer aqui parabenizar o fotógrafo que foi fotografar todas as obras, que é o Sérgio Verini, né? Que é uma tarefa complicada fotografar essas obras. E depois foi feito o tratamento, né, de imagem e tal, e as provas de cor, né, na gráfica, para a gente acompanhar se as cores estavam próximas do original, né, que é um trabalho árduo. Não, o Guerini ralou, ele realmente merece. Os parabéns, merece muito lembrado. E aí, essa transparência, só fechando, né, essa transparência e esse recorte que tem na capa e tem no painel de entrada da exposição, também era uma forma de sugerir aquele esfumaçado que tem na obra do Iannelli. É o corte, mas é também o esfumaçado. E a transparência. Né? E a transparência. Enfim, porque a geometria dele não é rígida. Aqui, né? se vocês olharem os 100 anos e olhar a estrutura, dá para ver exatamente como que ele pensou nessa forma. Os cantos arredondados. Os cantos arredondados. Exatamente, essa escultura né, é o que representa ali. E o painel de entrada lá da exposição também está bem em cima dessa exposição. Né? Então, que aqui não dá para ver exatamente. Né? É esquisito. E a tipografia que você criou, né, do nome Iannelli, que também tem, ficou muito sutil. Também tem os cortes. Que também tem, foi pensada também para ter os cortes, né? Para dar essa profundidade e dar esse esfumaçado que nesse caso é feito com a luz, né? Luz e sombra. Que é, enfim, bem em cima da obra. Sem sobrepor. Não sei se a gente abre para se alguém tem alguma pergunta, algum comentário da plateia. Sim, sim. Você quer falar alguma coisa? Eu vou falar mais só um bocadinho, então, da exposição, já que ninguém tem nenhuma pergunta. Vou contar para vocês, assim, como que, na verdade, eu fui trabalhando uma desconstrução, que aí eu explicando vocês vão entender. Em 1978, quando o Iannelli fez a exposição aqui no museu, o curador foi o Paulo Mendes de Almeida, que dá nome à biblioteca. E o Paulo, ele fez uma leitura junto, eles eram amicíssimos, o Paulo e o Iannelli. Então ele fez uma leitura assim, junto com o Iannelli, da obra dele toda dividida em fases, e cada fase, o tempo que cada fase durou. E eu queria deliberadamente desconstruir um pouco essa divisão, não que a exposição não tenha, porque vocês vão ver que ela é dividida claramente em núcleos. Só que eu fiz essa inversão e procurei também
não usar os títulos que foram anteriormente usados pelo Paulo Mendes de Almeida, justamente para um pouco soltar um pouco, né? Criar uma nova leitura, né? Uma leitura mais contemporânea, digamos. O livro do Paulo continua sendo um livro absolutamente essencial para qualquer pessoa que queira conhecer a obra do Iannelli. Tem um outro livro publicado que está à venda também aqui no museu. A família Iannelli cedeu vários exemplares para que as pessoas possam comprar aqui na lojinha aqui do museu, né? E então partir para essa ideia de um pouco desconstruir esses títulos que sempre haviam sido dados. Então, assim, o primeiro grupo, que é o grupo de 70 e 80, eu coloquei o título de Instável Leveza, porque para mim a obra do Iannelli é uma obra que ela tem essa característica, ela é muito geométrica, essa fase é conhecida como geométricos, são retângulos perfeitos que ele vai sobrepondo, só que ele sobrepõe deixando uma margem para uma certa instabilidade e criando uma leveza, tanto na disposição das formas, quanto na distribuição da cor, porque na verdade aí ele vai estar trabalhando com transparências. Tem uma coisa bem interessante, que em 64 ele ganhou o prêmio, né, do Museu, do Salão Nacional, e aí ele foi para a Europa, foi inclusive quando ele morou um tempo na Itália, foi quando ele conheceu o Argan, e aí ele, junto com a família, gente, a coisa mais bonitinha, ele alugou sabe aquele trailer, assim, aquele home car antigo, meio redondinho, assim? Então ele viajou pela Itália toda, com a família toda, nesse home car, e ele não parava de pintar o tempo inteiro. O resultado, ele pegou uma intoxicação de tinta. Então, como ele pegou uma intoxicação pela tinta a óleo, ele teve que trabalhar um tempo com a têmpera. A têmpera, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas é uma tinta antiga, que é uma tinta feita com base de ovo e pigmento. E é uma tinta que seca muito mais rápido, ela tem umas particularidades difíceis, mas outras que seduziram o Iannelli. Então ele se encantou pela falta de brilho, né, pelo aveludado que você tem na têmpera. A obra do Volpe é um exemplo, né, do aveludado da têmpera, e ao mesmo tempo ele também descobriu a transparência que ele podia ter com a têmpera. Então, anos depois, ele vai voltar a trabalhar com a tinta a óleo, só que ele vai trazer para a tinta a óleo todas as características que o tinham encantado na têmpera. E por isso ele usava recursos assim extraordinários. Na fase das vibrações, ele colocava a tinta a óleo sobre o papel absorvente para tirar o óleo, para ele conseguir ter a tinta menos brilhante, né? E aquelas obras enormes, vocês veem aquela obra do Itaú, é uma obra que tem 2,5 metros de altura por 5 de comprimento, né? Era um tempo extraordinário. Quanto tempo ele levou a fazer aquela obra, Kátia? A Kátia, só para vocês saberem, ela acompanhava o trabalho do pai, foi meio que uma assistente dele, conhece tudo, sabe todas as técnicas, acompanhava realmente de perto, é a restauradora da obra dele, né, Kátia? Uns 3 meses para fazer. É um trabalho longo, né? Um trabalho de sutilezas mesmo, né? Enfim, era isso, mas assim é o que eu queria um pouco contar para vocês que tinha ficado faltando. Rubens, tem alguma observação? Mas olha, graças a ele eu descobri as esculturas, eu só entendi as esculturas, todo o processo de escultura do Iannelli na casa do Rubens. Uma pergunta, você pode, por favor?
Boa noite. Bom, é um prazer imenso estar aqui. Eu fui convidado pela Diana, eu também sou pintor, sou artista, e fiquei muito emocionado com tudo que eu ouvi aqui. E eu acompanho o trabalho de Anelli desde a Pinacoteca e em alguns lugares que foi apresentado, enfim. E eu estava brincando com ela aqui, que eu fiz um trabalho, acho que faz uns 5, 6 anos, que eu dediquei ao Yanel. Claro que ele é um abstrato também, e eu trabalho com acrílica, que eu não tenho paciência de trabalhar com óleo, e me incomoda muito, que eu quero terminar. Então, aí eu mostrei para ela falou para depois mostrar para o filho. Enfim, eu realmente fiquei muito tocado com tudo que eu vi. Parabéns a todos, o trabalho, a história é espetacular, a produção do livro me encantou demais. Enfim, bom, meu nome é Dilson Cavalcante, enfim, estou na luta aqui também do mercado. Obrigado e parabéns a todos. Você segue a cronologia ou... Não, talvez. Segue a cronologia. Então, isso foi uma discussão, assim, minha, quer dizer, uma discussão não, uma conversa. Como eu disse para vocês, como o Paulo e o Otávio já tínhamos trabalhado antes juntos, nossa, isso facilita inacreditavelmente. E aí a gente ficou pensando como que a gente ia fazer o catálogo, porque a exposição tem uma dinâmica que a gente não ficaria bem a gente reproduzindo o catálogo. Então, o que a gente fez? A gente abriu o catálogo com o poema do Ferreira Goulart, com um conjunto de obras grandes das vibrações, e depois aí, então, a gente entrou no projeto, aí na cronologia. Aí fomos fazendo a cronologia com os textos introdutórios, né? Por exemplo, a parte que ele... Porque o Yanel, ele começa a fazer escultura quando ele é convidado. A semente da escultura surge quando o João o convida para fazer um mural num prédio que existe até hoje, está na Faria Lima, chama Edifício de Ambos, e dá para ver a peça que está lá. E aí, então, eu chamei esse núcleo de descoberta, porque realmente é uma descoberta para ele quando ele faz esse mural, que ele, em vez de fazer uma pintura, que era mais fácil para o pintor, né, ele resolve fazer um mural, e aí ele vai descobrindo a escultura. Então aí a gente fez todo o resto cronologicamente, mas sempre com as introduções exatamente como a gente tem na exposição. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Pode falar, você quer o microfone? Eu quer uma curiosidade, porque a escultura dele, eu não conhecia, e ela é muito impressionante, porque a técnica, o mármore, a gente vê que tem um domínio, e isso é tradicional na obra dele, né? Parecem obras mais recentes. Na verdade, assim, ele começa... ele começa em 75, ele tem esse vislumbre da escultura, mas ele vai fazer mesmo em 90. Só que tem todo um período, quando você vê a exposição, aquelas vitrines que a gente fez, que vocês viram que a gente usa, em vez de usar vidro, a gente usa o tule, né? Porque é uma forma que isola menos a pessoa, o vidro sempre faz o reflexo, né? Então, todas aquelas esculturas brancas, aqueles relevos, é um período que ele fica trabalhando e pesquisando a escultura, pesquisando. Mas quando ele passa para o mármore, ele fazia o molde da peça e ia lá para a marmoraria trabalhar junto com a pessoa.
Ele era uma pessoa assim, que não é que ele mandava fazer um desenho, mandava fazer, não. Ele ia para dentro da marmoraria lá, trabalhar junto com a pessoa, com o molde no tamanho natural, feito por ele mesmo, né? E dá para ver, eu procurei fazer isso na exposição, mostrar como conversa a escultura dele, conversa com a pintura. Então, juntei deliberadamente algumas duplas que a gente vê direitinho que ele está na mesma busca. Embora eu tenha percebido no fazer essa exposição que quando ele está buscando a essência da forma, ele tira a cor, então as esculturas são todas monocromáticas, né? Porque ele está buscando a essência da forma, e quando ele busca a essência da cor, ele tira a forma totalmente. Você tem aquelas grandes superfícies de cor. Terminou lindamente. Eu queria fazer o mesmo comentário também, que a questão da cidade, que vai retratando a cidade, é muito bonito ver edifícios como da Branca. Ah, é maravilhoso. Ele tem uma série grande, né, das paisagens urbanas, que é maravilhosa. A gente mostrou aqui um pouquinho, mas ele, na verdade, o Yanelli começa a ficar um artista bastante conhecido e respeitado pela crítica com a série das paisagens urbanas e depois dos barcos. Mas as paisagens urbanas são o primeiro marco, assim, primeira vez que muito se fala sobre a obra do Yanelli, e tem até um grupo de críticos, que tem um crítico em especial que fala que são cores paulistas, porque são cores tristes. E aí perguntaram para o Yanelli o que ele achava disso. E ele fala, não, sim, eu pinto São Paulo e tal, mas na verdade são as cores do Yanelli. Então, se a gente fizer uma análise cromática da exposição, desde as obras do início até as obras do final, é de uma coerência, aliás, toda a obra do Yanelli é de uma coerência absoluta. Né? Acho que é isso. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, dizer que o catálogo está à venda na loja, no Mercedes Museu, e agradecer Denise, agradecer Paula. Vou fazer um comercial no meu curso. Eu estou fazendo para o museu um curso que se chama Percurso Curatorial. É um curso com uma aula presencial, que vai ser no sábado agora, uma visita guiada por mim, que uma das pessoas aqui até assistiu e perguntou, e aí depois são 3 aulas online, porque a gente tem muito aluno que não é daqui. Então essa visita do sábado, para quem não puder vir, não tem problema, que ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada. Aí para fazer a inscrição tem que entrar lá no site do museu. Então já fiz a minha propaganda.